Graça e paz, abençoados e abençoadas. Que neste final de domingo, dia 11 de abril, possa estar sendo concluído sobre os cuidados e sobre a dependência de Deus. Que você possa estar reinando e triunfando em graça. Eu quero agradecer a todos que têm sido inscritos no meu canal, aqueles que estão me ajudando a compartilhar o meu canal, aqueles que estão me ajudando a divulgar também o meu canal. Quero agradecer a todos vocês. A intenção é que o Evangelho da Graça de Deus possa alcançar muitas e muitas pessoas, para que elas possam se libertar dessas algemas, desses alçapões, se libertar dessa prisão que muitos deles, sem perceberem, elas estão vivendo. Somente o Evangelho da Graça de Deus, pregado por Paulo, o apóstolo dos gentios, tem conseguido, através da ação do Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito, fazendo com que as nossas mentes sejam iluminadas e os nossos olhos sejam abertos para a gente viver essa liberdade linda, plena e abençoado da graça de Deus. Aqui, hoje eu quero dar continuidade à parte 4 desse tema, acerca da vontade de Deus, que jamais foi o dízimo em relação à igreja. Queridos, o dízimo, ele aparece pela primeira vez na Bíblia através de Abraão. Até mesmo, eu disse no vídeo anterior que um pastor, ele gravou um áudio, né? E esse áudio chegou até a mim, ele tentando justificar que o dízimo é para os dias de hoje. Então ele diz que Abraão dizimou. E aí então eu quero te dizer especificamente a este ou a estes que pensam assim, que Abraão realmente ele dizimou. Não que o sacerdote Melquisedeque houvesse exigido dele isso, que Melquisedeque tivesse chego até Abraão e dito para ele: você tem que dizimar. Aquilo foi um ato espontâneo por parte de Abraão. Mas antes, pelo contrário, ele trouxe Melquisedeque uma saudação maravilhosa a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Essas pessoas esquecem que Abraão voltava de uma vitória militar. E ao voltar dessa vitória militar, ele trazia consigo, nas suas bagagens, despojos que ele havia conquistado dos seus inimigos. Foi nestas circunstâncias que Abraão dizimou. Ele voltava de uma batalha, de uma guerra, de uma luta, e os despojos dos seus inimigos que ele trouxe consigo, e então ele pegou e dizimou, entendendo, parte daquilo que ele havia trazido ou trago de lá dessa guerra militar. Não foi pela imposição da lei que ele dizimou, mas para frente isso se tornou uma lei dada por Deus a Moisés, para que essa lei fosse passada para os filhos de Abraão, a fim de que eles pagassem ou dessem o dízimo à tribo de Levi, que não havia conquistado ou que não havia recebido uma porção da terra como as demais tribos, e pela responsabilidade que a tribo de Levi tinha de cuidar das coisas de Deus. Então cabia a essa tribo receber
o dízimo das demais tribos. Então, não foi um pregador da época que chegou para Abraão e disse para Abraão que ele teria que dizimar, como nos dias em que nós estamos vivendo. Quase que todos os líderes religiosos, eles se apegam à questão do dízimo e impõem isso aos seus liderados. Isto não aconteceu com Abraão. Ele voluntariamente, espontaneamente, ele quis dizimar acerca daqueles despojos que ele havia trazido da guerra. Hoje, nos nossos dias, nesses lugares que nós chamamos de templos religiosos, eles dizimam porque eles têm medo de ser chamado de ladrão. Porque eles apresentam um texto de Apocalipse dizendo que os roubadores não herdarão o reino de Deus. Eles pegam no próprio texto de Malaquias, capítulo 3, quando está lá dizendo: em que me roubarás? Nos dízimos e nas ofertas. E eles jogam então isso para cima dos seus liderados. E por medo de serem chamados de ladrões, de perderem, abro aspas, a sua salvação e de irem para o inferno, então grande maioria das pessoas dizimam porque tem medo de todas essas maldições que esses líderes religiosos, eles dizem que vão acontecer caso essas pessoas não contribuem com os seus dízimos. Eles dizem que terão seus carros roubados, o motor do seu carro pode bater, a sua casa vai virar uma farmácia, a sua panela de pressão vai explodir, o seu ferro vai queimar, você vai perder o seu emprego, enfim, uma série de maldições eles jogam sobre os ombros dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, por não conhecerem o Pai, acreditam nessas mensagens e aí então faz a vontade dos seus senhores. Foi ele mesmo, Abraão, quem decidiu dar o dízimo. E isto está claro no pacto que posteriormente Jacó ele fez para com Deus. Certamente Jacó aprendeu com seus pais. Certamente ele tomou conhecimento que seus pais dizimaram. E então ele resolveu também fazer um voto. E então ele voluntariamente fez o seu voto. Foi isso que aconteceu. Jacó votou dizendo: se Deus for comigo, Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestido para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui, querido, está uma revelação profunda do que significa viver pela graça. Voluntariamente, espontaneamente, não sob uma lei, sob um dever, sob uma obrigação. Mas ele assim o quis fazer. É o que não acontece nos dias em que estamos vivendo. As pessoas são obrigadas. Alguém respondendo lá no meu canal disse que numa igreja aí dessas neopentecostal, tem lá no seu quadro, lá na parede, escrito que aquele que não dizima é ladrão e que automaticamente eles irão para o inferno porque roubam a Deus. Está escrito. Tem instituição religiosa que expõe
não enquadra a relação dos dizimistas, constrangido assim aqueles que ali frequentam. Concernente a guardas de dias, como uma determinada instituição religiosa faz, também não havia lei. Nem tampouco sobre comida. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 3, veja o que Deus disse: de toda a árvore e de todo o animal da terra e toda a ave dos céus vos será por mantimento. Acontecendo que, vindo então a dispensação da lei, tudo mudou. Deus instituiu o dízimo como lei. O sábado, tipos de animais que se podia comer ou então deixar de comer, tipos de peixe, enfim. O homem gemia sobre um jugo tão pesado, muito difícil, que eles não conseguiam carregar. A lei era pesada. O homem passou a viver sem direito algum. Tudo era predeterminado. Era assim que acontecia. E ai daqueles que ousasse transgredir a lei. Sabe o que acontecia? Ele era punido severamente, até com pena de morte, conforme a sua transgressão. Foi tão difícil a lei que nenhum homem conseguia ou era considerado justo, porque não conseguia cumprir a lei. Por isso que Paulo, escrevendo lá no livro de Romanos, no capítulo 3, ele diz assim: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora nós não, que nascemos depois da cruz, não. Nós não pecamos porque nós não fomos e não éramos transgressores da lei. Mas aqueles que viveram, os judeus que viveram antes da cruz, sim, todos foram transgressores da lei. E Paulo então diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O sistema religioso, ele traz isso para os nossos dias. Ele diz que você tem que aceitar Jesus porque você pecou, porque você transgrediu a lei de Deus. E então as pessoas acreditam nessas pregações porque eles não respeitam o tempo, a época, o remetente, o destinatário, e trazem tudo para os nossos dias. De você pecou, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Você tem que pedir perdão dos seus pecados. É assim que eles ensinam. E eles esquecem que Paulo, o apóstolo dos gentios, ao escrever aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz que todos nós, da graça de Deus, fomos predestinados, eleitos, propriedade exclusiva dele, para o louvor da sua glória. Como pecamos? Ele não nos vê na carne, ele nos vê no espírito. Mas a instituição religiosa diz para os que lá frequentam, para os que lá são membros, que você tem pecado, você tem que pedir perdão. O assunto não é esse, mas aqui abre uma brecha para eu dizer isso, porque o próprio Paulo disse assim: Cristo nos libertou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Querido, essa lei dada por Deus a Moisés, para o povo de Israel, tudo isto aconteceu dentro de um pequeno estado de Israel. E aí eu pergunto a vocês: será que Deus iria impor estas mesmas leis ao mundo todo? É uma pergunta que eu faço. Se nem mesmo aquele pequeno povo, daquela pequena nação, perto de muitas nações hoje,
não conseguiram eles cumprir esta lei, você acha que Deus iria impor toda aquela lei imposta ao pequeno Estado de Israel? Ele iria impor essa lei a todo o mundo? Claro que não. Ele jamais faria isto. Então por que eles trazem essas coisas para dentro desse sistema religioso? Para dentro dessas instituições evangélicas? Porque eles são cães gulosos. Porque eles são gananciosos. Que não gostam de trabalhar. Enquanto Paulo disse, trabalhe noite e dia para não ser pesado o seu irmão. Paulo foi o que mais exortou ao trabalho. Ele trabalhava, ele tinha uma profissão. E, no entanto, ele cumpria o seu ministério. Ele dava de graça aquilo que de graça ele havia recebido. E é isso que nós, os pregadores da graça de Deus, nós fazemos. Nós damos de graça aquilo que de graça nós recebemos. Nós não temos salários. Todos nós, pregadores da graça de Deus, temos o nosso emprego ou a nossa aposentadoria. Nós vivemos do suor do nosso rosto e não vivemos do suor do rosto de quem quer que seja. Eles querem ostentação, vida fácil, mordomias. Eles querem viver às custas do suor dos outros, a fim de satisfazerem seus interesses e conveniências. Aí então eles trazem todas as maldições da lei, subjugando os filhos de Deus. Porque os que estão lá são filhos de Deus. Eles são salvos porque são predestinados, eles são eleitos antes da fundação do mundo. Mas eles preferem viver subjugados, aprisionados, escravizados, viver debaixo de fardos pesados, que esses homens atam sobre os ombros dos seus liderados. E tudo isto eles fazem em nome de uma tal obra de Deus, ameaçando as pessoas, dizendo para as pessoas, você tem que dar para que você possa receber. Se você der, você vai ser abençoado. E então as pessoas começam a barganhar, na esperança de conquistar vida frutífera aqui. A maioria dessas pessoas, ou grande parte delas, pensam nas coisas daqui, pensam nas coisas materiais, querem se enriquecer. Quando o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas do alto. Quando ele diz que o morrer é ganho e o viver é Cristo. Quando ele disse que se ele buscar as coisas desta vida, ele seria o mais miserável dentre todos os homens. Queridos, nós somos espirituais e não carnais. Cristo habita em nós. Ele é o Senhor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós vivemos sob as suas promessas e tomamos posse de tudo aquilo que Ele fez por nós. Andamos por fé e não por vista. Ele cuida de nós. Ele nos sustenta e nos guarda. Nós pensamos nas coisas de cima, nas coisas do alto. Adoramos-o em espírito e em verdade. Porque temos a mente de Cristo. Querido, eu quero concluir esta quarta parte dizendo, venha para o Evangelho da graça de Deus. Venha viver essa liberdade plena que este Evangelho lhe proporciona. Seja guiado pelo Espírito Santo e dirigido por Ele.
reine em graça e triunfe também em graça. Deixe que Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, seja o seu Senhor, seja o seu pastor. Eu quero concluir deixando para vocês um forte abraço, um beijo no coração e concluo dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.